Diante de tantas mortes causadas pela pandemia da Covid-19, estamos em luto. Mesmo que você não tenha perdido alguém próximo da sua família ou da sua rede de amigos, a Bíblia nos convida a chorar com os que choram e a sentir a dor do próximo. Cada vida perdida faz parte de nós e há muito sofrimento ao nosso redor, ninguém pode negar. Precisamos de empatia. E nisso Jesus é o nosso maior exemplo. Ele olhava para a multidão e sentia grande compaixão porque ele estava enxergando, ele via pessoas aflitas e desamparadas. Diante da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. E esse choro não foi sinal de fraqueza nem de impotência a respeito da morte, ao contrário. Jesus tem toda a autoridade sobre a morte. Mesmo assim, ao derramar as suas lágrimas, Jesus demonstrou estar sensível ao sofrimento das pessoas, principalmente em um dos momentos mais doloridos para o ser humano, que é uma passagem pelo luto. Qual tem sido a sua reação diante das vidas perdidas nessa pandemia? Negação, revolta, tristeza ou compaixão? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Café com Palavra, Ministério Homens Mentores. Seja bem-vindo. Estamos em luto. Mas o que isso significa? Luto é um processo, um conjunto de reações e emoções, resultado de uma perda muito impactante. A Covid-19 já causou a morte de milhares de pessoas em nosso país. Nós vemos famílias enlutadas nessa pandemia, sem falar daquelas que perderam pessoas por outras doenças e situações diversas. E para agravar ainda mais esse sofrimento, as condições da pandemia roubam até as despedidas, impedindo que muitos enlutados enterrem seus mortos. A angústia causada pela perda nessas circunstâncias é dolorosa demais. Mas é muito importante vivenciar o luto para conseguir seguir em frente. O luto é um processo inevitável que todos passamos quando lidamos com sofrimento profundo. Jesus vivenciou e respeitou este processo na vida das pessoas. Quando Lázaro, seu amigo, morreu, causando grande sofrimento em toda a comunidade, Jesus chorou. Mesmo tendo total domínio sobre a morte, nosso mestre se identificou com aquele momento de dor das pessoas. Jesus sabia que poderia ressuscitar aquele homem, assim como fez momentos depois. Sabia que a morte era algo passageiro, mas ainda assim chorou. Jesus sabia também, melhor do que ninguém, que depois da morte não há tristeza, nem choro, nem dor, como diz lá em Apocalipse 21, verso 4. Sabia também que Lázaro seria recebido em um lugar maravilhoso, mesmo assim Jesus chorou. Por que será que Jesus teve uma reação assim? Você já parou para pensar nisso? Eu convido você a observar esse relato bíblico com mais detalhes para a gente verificar o que aconteceu. Essa história está narrada lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11. A Bíblia relata que Jesus foi chamado às pressas para ir até o povoado em que viviam os irmãos Lázaro, Maria e Marta. Eles eram amigos de Jesus. Só que Lázaro estava à beira da morte, gravemente doente. Jesus seguiu até o local 2 dias depois de ter recebido a notícia. Só que quando ele chegou lá, já encontrou o amigo morto e muitas pessoas chorando em luto e lamentação. Maria se prostra aos pés do mestre e chora junto com os outros que estavam acompanhando ela ali. Então a Bíblia diz que ao ver chorando Maria e os judeus que estavam com ela, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus então pergunta onde o colocaram. Maria e os judeus que estavam ali também chorando respondem: "Vem e vê, Senhor." É nesse momento que a Bíblia relata que Jesus chorou. O texto bíblico repete mais uma vez esse sentimento de Jesus. Lá no verso 38 do capítulo 11 do Evangelho de João, nós lemos: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo. Olha, o que levou Jesus às lágrimas foi ver o choro das pessoas, a dor que elas estavam sentindo. Significa que Jesus chorou por compaixão, ele se emocionou, pois estava profundamente tocado com o sofrimento naquele local. Nosso mestre não fica indiferente. Jesus realmente se importa. Jesus não negou o sofrimento e respeitou a dor da perda. E é isso que nós também precisamos fazer. E
E qual deve ser então a nossa atitude? A medicina aponta algumas reações recorrentes em pessoas que passam pelo luto. O primeiro estágio é o da negação. Geralmente a primeira reação, ao se deparar com a perda, a pessoa não acredita, não aceita o que está acontecendo, a pessoa nega aquela situação até para poder evitar lidar com as emoções daquela perda. Só que a gente vê muito isso acontecendo hoje em relação à pandemia. Diante das mortes diárias e sem tempo até para processar tantas perdas, nós somos tentados a permanecer tempo demais nessa fase da negação. Nesse estágio, muitos questionam a realidade e não acreditam no que está acontecendo. Sem avançar para os próximos estágios, negando sempre a realidade, nós não nos solidarizamos com os que sofrem. Corremos o risco de confrontar os acontecimentos em total apatia e indiferença ao sofrimento ao nosso redor. Um dos próximos estágios do luto é a tristeza profunda. Percebe-se a impotência diante da situação e a pessoa se sente profundamente triste, desolada, ela vive aquele momento de tristeza profunda. Eu acredito que nós precisamos vivenciar mais esse estágio nesse momento da pandemia. A Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, inclusive para chorar. A Bíblia nos convida também, lá em Romanos 12, verso 15, nos convida a chorar com os que choram, mostrando compaixão e amor com aqueles que estão sofrendo. Assim como Jesus, nós precisamos ser tocados com o sofrimento ao nosso redor. Mesmo crendo no poder de Deus, crendo na intervenção sobrenatural em nossas vidas, crendo que a morte não é o fim, nós devemos parar e chorar com os que choram. Afinal de contas, o sofrimento é de todos nós. Que eu e você possamos ser mais solidários nesses dias tão difíceis. Que possamos nos identificar com a dor das pessoas que estão tão perto da gente. É exatamente isso que Jesus faz. Que possamos vivenciar esses processos, certos de que tudo isso vai passar. Embora as perdas sejam para sempre, o luto não é. Deus abençoe sua vida grandemente, que Ele console o seu coração se você está passando por um momento difícil de luto e que nós possamos ser instrumentos de Deus para trazer consolo para aqueles que estão sofrendo. Deus te abençoe. Um grande abraço.